Com Deus ao seu lado, nada poderá te derrubar. Oração de fé para começar o dia. Você já percebeu que, às vezes, parece que quanto mais a gente ora, mais as coisas ficam difíceis? É como se o céu ficasse em silêncio e o inimigo risse da nossa fé. Mas e se eu te dissesse que é exatamente nesse silêncio que Deus mais trabalha? Que é justamente quando parece que você perdeu que, na verdade, você já venceu? Quando tudo à minha volta parecia gritar derrota, contas atrasadas, portas fechadas, pessoas que eu julgava estar comigo se afastando, eu ouvi uma pergunta que virou a chave dentro de mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não foi um slogan religioso. Foi uma sentença que cortou o barulho da minha mente como uma espada. Naquele instante, eu entendi que não era sobre quantidade de problemas, mas sobre quem estava ao meu lado. A vida às vezes parece um campo de batalha, em que estamos em minoria. O inimigo soa mais alto e o peso nos dobra os joelhos. Eu já senti isso na pele. Mas quando a presença de Deus se torna a referência, a oposição perde o último argumento. Eu repito isso para mim mesmo. Quando o Todo-Poderoso está ao meu lado, nenhuma acusação tem a palavra final. Você já viveu aquele dia em que acorda com um nó no estômago, sem saber explicar? O celular vibra, e antes de levantar da cama você já está derrotado por notícias, cobranças, comparações. Parece familiar? Eu conheço essa sensação. Só que sentimentos não são autoridade. Eles mudam como vento, e eu precisei aprender a não tratar emoção como sentença. A palavra permanece firme e eterna. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu me agarro a isso, eu reposiciono a minha alma. Não sou o fraco tentando convencer Deus a me notar. Sou um filho lembrando quem é o pai que já está aqui. Eu me lembro de uma madrugada específica. Casa silenciosa, tudo escuro. E eu no chão da sala cansado de tentar ser forte. Eu não tinha respostas rápidas nem um plano perfeito. Só uma oração curta e sincera. Senhor, eu não consigo sozinho. E no meio do silêncio veio como um sussurro. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Não era imaginação. Eu tinha lido essa promessa centenas de vezes, mas naquela noite ela me leu. Foi como se Deus estendesse a mão e dissesse, eu vou. Não talvez, não quem sabe, mas eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. Você percebe a diferença? O medo diz, acabou. Deus diz, eu começo onde você termina. E quando essa voz se torna mais real do que o ruído ao redor, algo muda por dentro. Deixa eu te perguntar. Quantas vezes você já se viu concordando com a mentira? Você está sozinho. Você vai falhar. Seu final já está escrito. Eu já dei ouvidos a isso. Hoje eu confronto essas frases com outras maiores. Eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento com minha mão direita. Eu aprendi a responder aos pensamentos, não a obedecê-los, porque a mentira só funciona quando eu esqueço quem eu sou em Cristo. Então eu falo sim, eu falo, sobre minha casa, minha saúde, meu trabalho, meu futuro. Eu declaro a verdade cedo, antes que a ansiedade tente me catequizar durante o dia. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Vamos ser práticos. Quando enfrento pressão no trabalho, prazos, metas, erros que me envergonham, em vez de me esconder no perfeccionismo, eu faço 3 movimentos. 1. Paro e respiro por 30 segundos. 2. Trago à mente a promessa. Ele me ajuda, ele me sustenta. E 3. Dou o primeiro passo pequeno e possível, não o perfeito. Você também pode aplicar agora. Tem uma conversa difícil? Escreva o primeiro parágrafo do que precisa dizer. Tem dívida? Liste hoje à noite 3 gastos que você pode ajustar. Parece pouco? É exatamente aí que Deus entra. Enquanto você obedece no pequeno, Ele vai alinhando o que você ainda não enxerga. Pesquisas sérias em psicologia mostram que rotinas simples de foco e oração, meditação, ajudam a reduzir a ansiedade e reorganizar emoções. Mas a fé vai além de técnica. Ela redefine quem conduz o seu coração. E quando é ataque espiritual mesmo, não só cansaço, mas aquela pressão injusta, aquela acusação que tenta te paralisar, eu não fico quieto. Eu já vivi dias em que parecia haver um peso invisível sobre mim, pensamentos repetitivos, um cansaço que não combinava com as circunstâncias. Nesses momentos, eu lembro que a oposição gosta de emboscar quando estamos vulneráveis. Então eu não negocio com a sombra.
eu declaro a palavra, em voz audível. Às vezes caminhando pela casa, às vezes dentro do carro, eu digo: Jesus é meu escudo, minha força, meu refúgio. Nenhum plano do inimigo terá a última palavra aqui. Isso não é autoajuda. É colocar a verdade na frente das emoções e fazer a alma lembrar quem manda. Quebra rápida de padrão. Faça comigo agora. Feche os olhos por 5 segundos. Inspire. Solte devagar. Agora diga, mesmo que baixinho: Deus está comigo. Ele me fortalece. Ele me sustenta. Pode parecer simples, até estranho, mas perceba o que acontece com sua respiração, com a tensão nos seus ombros. Essa é a sua mente sendo reancorada. O medo aponta para a tempestade. Deus aponta para a mão inabalável que te sustenta no meio dela. E quando a mão dele vira a sua referência, o barulho perde força. Eu também precisei lidar com uma objeção comum que carreguei por anos. Mas eu não sou digno. Eu pensava que minha fraqueza me desclassificava da ajuda de Deus. Descobri o oposto. Minha fraqueza destaca a profundidade da graça dele. Mesmo quando me sinto pequeno, ele não muda. Mesmo quando não enxergo o caminho. A fé não precisa de visão, ela precisa de confiança. Então, se você se sente indigno, cansado, confuso, adivinha? Você cumpre exatamente o pré-requisito que a graça utiliza para florescer. Dependência. Exemplo do dia a dia que atinge a maioria. Família. Discussões bobas viram muros. Silêncios viram abismos. Eu já fiquei dias sem falar direito, orgulhoso, na minha razão. Hoje, quando percebo o clima azedar, eu antecipo a queda. Oro antes da conversa, peço sabedoria e entro lembrando quem é por mim. Isso muda o tom, freia respostas reativas, abre espaço para a reconciliação. Em saúde, quando um sintoma acende alerta e a mente corre para o pior cenário, eu faço o mesmo. Busco cuidado médico com responsabilidade, mas não abro mão de declarar a verdade de Deus sobre meu corpo e minha mente. Isso me mantém presente, lúcido, menos refém do catastrofismo. Na área financeira, em vez de alimentar o desespero com comparação nas redes, eu adoto disciplina pequena diária e coloco diante de Deus minhas decisões. E, com o tempo, portas se abrem que eu nem sabia que existiam. Eu sei que há quem pense: isso é só pensamento positivo. Eu também já pensei. Só que pensamento positivo tenta manipular a realidade. Fé se ancora em uma pessoa. O medo diz: você vai desabar. Deus diz: eu te fortaleço e te sustento com a minha mão direita. O medo diz: você foi abandonado. Deus diz: eu estou com você. E eu tenho visto repetidas vezes que quando a minha boca concorda com Ele, cedo ao acordar, tarde antes de dormir, meu coração aprende outra cadência. Eu deixo de lutar para ganhar e passo a lutar a partir do que já foi ganho para mim na cruz. A diferença é brutal na prática. Se você quer um ponto de partida concreto, é este. Amanhã, antes de tocar no celular, sente-se na beira da cama e fale devagar, 3 vezes, como quem assina um decreto sobre o próprio dia. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Depois escolha uma área específica, família, trabalho ou saúde, e descreva em uma frase curta como seria o próximo passo de coragem com Deus ao seu lado. Não precisa ser heróico. Precisa ser verdadeiro. Repita à noite antes de dormir. Em poucos dias, você vai perceber que a atmosfera por dentro muda. Porque a verdade, quando declarada com fé, não só informa, ela transforma. O medo sempre tentou me convencer de que eu estava sozinho. Ele não aparece com uma placa escrita "Eu". Sou mentira, mas com um sussurro convincente que parece tão verdadeiro. Você não vai dar conta, você vai falhar, ninguém se importa. Eu sei o quanto é fácil acreditar nisso, porque eu já acreditei. Só que a palavra de Deus expõe o medo como ele realmente é. Uma distorção. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Você percebe o contraste? O medo é sempre condicional, cheio de "e se?". Já a voz de Deus é definitiva. Eu estou, eu fortaleço, eu sustento. Eu me lembro de uma fase em que o medo me paralisava, a ponto de adiar decisões importantes. O telefone tocava e eu pensava: vai ser cobrança, vai ser má notícia. O coração disparava sem motivo. E de repente percebi que não era o telefone que me assustava, mas a narrativa
que eu tinha aceitado dentro da minha mente. Foi quando esse versículo de Isaías saltou como nunca antes. Eu não estava sozinho. Eu tinha um Deus dizendo: eu vou te ajudar. Não talvez, não quem sabe, mas eu vou. Essa certeza foi suficiente para que eu atendesse uma ligação que vinha me tirando o sono. E para minha surpresa não era cobrança, mas uma oportunidade. Quantas vezes o medo nos faz fugir de portas que, na verdade, são aberturas? Quantas vezes você já deixou de tentar porque pensou não vou conseguir? Quantas vezes desistiu de um sonho porque parecia grande demais? O medo rouba mais do que falhas reais. Ele rouba vitórias que nunca experimentamos, porque não ousamos dar o passo. O interessante é que psicólogos afirmam que 80% das coisas que tememos nunca chegam a acontecer. Isso é dado científico. Então por que ainda nos deixamos dominar? Porque a mentira, quando repetida, parece verdade. E eu vi isso em uma situação profissional. Eu tinha um desafio que parecia além da minha capacidade. Eu pensava: se eu fracassar, vou perder tudo. Que na madrugada anterior ao dia decisivo eu lembrei: eu sou contigo, eu te fortaleço. No dia seguinte, tremendo, eu avancei mesmo com medo. E o que aconteceu? Não só deu certo, como aquilo abriu uma nova fase da minha vida. E é justamente isso que o medo tenta impedir. O crescimento que vem quando ousamos crer na promessa. Veja figuras públicas como Oprah Winfrey. Ela já declarou que, se tivesse dado ouvidos ao medo e às vozes que diziam que ela nunca teria sucesso por causa da sua origem humilde, não teria construído um dos maiores impérios de comunicação do mundo. O que fez a diferença? A fé de que existia uma verdade maior do que as circunstâncias. Ela acreditou em algo além do que os olhos podiam ver. E o que me marcou profundamente foi perceber que o medo sempre aponta para o colapso. Você vai cair, vai fracassar, vai ser esquecido. Mas a verdade de Deus sempre aponta para o sustento. Eu vou te segurar, eu vou te levantar, eu vou te ajudar. Então eu comecei a inverter a lógica. Cada vez que o medo dizia não vai dar certo, eu tratava como uma pista do que Deus queria que eu confiasse nele. O medo se tornou um mapa invertido para as promessas. Agora eu quero te perguntar: você já percebeu quantas oportunidades deixou passar por medo? Já notou como ele se disfarça de prudência, mas na verdade é paralisia? E se a cada vez que o medo te sussurrar algo, você responder com a palavra, não um mantra vazio, mas a certeza de que a promessa é pessoal? O texto não diz talvez eu esteja contigo, diz eu sou contigo. Isso é identidade, não hipótese. Então eu quero te propor um exercício simples, mas transformador. Durante os próximos 3 dias, sempre que um pensamento de medo vier, você vai responder em voz alta: eu não estou sozinho, porque Deus é comigo. Ele me fortalece, Ele me sustenta. Faça isso mesmo que pareça estranho. Você vai notar que, com o tempo, sua mente vai parar de obedecer cegamente ao medo e começar a se reprogramar na verdade. E quando isso acontecer, você vai perceber que as correntes já não seguram mais os seus pés. O medo é insistente, eu sei, mas eu aprendi que a voz de Deus é mais alta. E quando essa voz se torna a referência, as mentiras não se sustentam. Porque medo aponta para um futuro de derrota, mas Deus sempre aponta para um presente de presença. Eu estou contigo agora. E é essa presença que muda tudo. Em um dos momentos mais difíceis da minha caminhada, eu descobri algo que mudou para sempre: a forma como eu enfrento os ataques da vida. Eu não preciso lutar para conquistar autoridade, porque essa autoridade já me foi dada por Jesus. Em Lucas 10:19 ele declarou: eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você percebe? Ele não disse que ainda vai nos dar, ele disse: eu já dei. Isso muda completamente a posição de onde eu luto. Eu não oro como mendigo, implorando por força. Eu oro como filho, exercendo um direito que já me foi concedido. E ainda assim, quantas vezes nós vivemos como se não tivéssemos esse poder? Quantas vezes deixamos o inimigo nos intimidar com pensamentos de derrota, com acusações do passado, com circunstâncias que parecem maiores do que nós? Eu já me vi orando como se estivesse implorando a Deus que se lembrasse de mim, quando na verdade Ele já tinha colocado em minhas mãos a autoridade para enfrentar aquilo.
A diferença não está em pedir que ele me dê algo novo, mas em me lembrar e usar o que já recebi. Eu me lembro de uma situação concreta em que fui alvo de uma grande injustiça. Pessoas me acusavam de coisas que eu não havia feito, e minha vontade era me calar, fugir, acreditar que nada mudaria. Mas ao lembrar dessa palavra de Jesus, eu me posicionei em oração, não como vítima, mas como alguém autorizado por ele. Eu comecei a declarar: eu tenho autoridade para rejeitar toda mentira. Eu tenho autoridade para desfazer toda a trama do inimigo. Eu não estou pedindo para ser defendido. Eu estou exercendo o que já me foi dado. E, pouco tempo depois, a verdade veio à tona, e aquela situação se reverteu de um jeito que eu jamais poderia ter manipulado sozinho. Será que você também não tem vivido como se fosse fraco, quando, na verdade, carrega uma autoridade que o inimigo teme? Quantas vezes você se cala diante de ataques porque acha que não tem forças? Já percebeu que essa postura de silêncio muitas vezes só alimenta a sensação de derrota? Eu aprendi que o diabo só consegue espaço quando eu esqueço quem sou em Cristo. Ele não tem poder definitivo, só tem barulho. E barulho só assusta quem não conhece a própria voz. Olha para a minha história. Pense em Martin Luther King Jr. Ele enfrentava forças gigantescas de ódio, preconceito, violência. Qualquer outro homem em circunstâncias normais teria se calado diante de tanta oposição. Mas ele acreditava numa autoridade maior, que vinha de Deus. E foi com base nessa certeza que ele pôde declarar palavras que mudaram gerações. Ele não falava como alguém pedindo licença para existir, mas como alguém que já tinha recebido a voz de comando. E essa voz continua ecoando até hoje. Quando eu penso nisso, eu me lembro também de quantas vezes eu cedi ao cansaço tentando lutar com a minha própria força. A verdade é que, quando eu tento sozinho, eu me desgasto, me esgoto e me sinto fraco. Mas quando eu lembro que não é sobre o quanto eu sou capaz, e sim sobre quem me autorizou, eu recupero energia. Porque lutar na força própria cansa, mas lutar na força de Cristo liberta. Agora eu quero te fazer refletir. Quantas vezes você já se colocou em posição de vítima, esperando o tempo, as pessoas ou até mesmo Deus mudarem algo, quando na verdade você já tinha o poder de se levantar e declarar? E se a partir de hoje, ao invés de se calar, você começar a proclamar a verdade de Deus sobre a sua casa, sua saúde, seu trabalho, sua mente? Não é um ritual, é um posicionamento. Não é autoajuda, é herança espiritual. Eu quero te lançar um desafio prático. Durante os próximos 7 dias, escolha uma área da sua vida que parece dominada pelo inimigo. Pode ser ansiedade, finanças, relacionamentos ou saúde. Todos os dias declare em voz alta: em nome de Jesus, eu já tenho autoridade sobre isso. O inimigo não tem a última palavra. Faça isso não apenas pensando, mas falando, porque a palavra tem poder quando é proclamada. Você vai perceber que sua postura muda, sua fé se fortalece e o medo começa a perder espaço. A autoridade já foi dada. Não espere que alguém venha te entregar o que Jesus já colocou em suas mãos. Levante-se e declare. Viva como quem sabe de onde veio a sua força. Porque a verdade é esta: você não luta para conquistar a autoridade. Você luta a partir da autoridade que já recebeu. E isso, meu amigo, faz toda a diferença. Eu precisei aprender muitas vezes a força que a vida não é um campo de batalha onde eu corro atrás de uma vitória improvável. A maior revelação que me sustentou foi entender que a vitória já está garantida. Em Efésios 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus. E por muito tempo eu pensava, ok, eu preciso vestir essa armadura para lutar e conquistar a vitória. Mas um dia caiu a ficha. Eu não visto a armadura para tentar vencer, eu visto porque já sou vitorioso em Cristo. Eu não luto para alcançar algo distante. Eu luto para defender o que já foi conquistado na cruz. Quando Jesus declarou "está consumado", ele selou o fim da escravidão do pecado, da morte e do inferno. Isso não é teoria, é realidade espiritual. O inimigo ainda grita, ainda faz barulho, ainda tenta nos intimidar, mas o rugido dele é vazio. A derrota dele já está decretada. O que acontece é que, muitas vezes, nós vivemos como se não soubéssemos dessa verdade. Andamos cabisbaixos, falando como derrotados, nos posicionando como se a batalha ainda não tivesse sido decidida. Você já percebeu isso em você? Já notou que, mesmo conhecendo promessas,
Muitas vezes você vive como se fosse vítima do acaso. Eu me lembro de uma perda muito dolorosa que vivi. Foi como se tudo tivesse desmoronado de uma vez. As pessoas olhavam para mim com aquele olhar de pena, como quem diz, ele não vai aguentar. E eu mesmo pensei, isso me quebrou. Só que, no meio do luto e da dor, uma verdade começou a ecoar dentro de mim. Você não perdeu, porque eu já venci por você. Eu chorei, eu questionei, eu me calei muitas vezes, mas a cada madrugada de angústia, essa lembrança voltava. A vitória já foi decretada, e foi essa consciência que me deu forças para não desmoronar por completo. Olhe ao redor. Quantas pessoas famosas, aparentemente com tudo o que o mundo valoriza, dinheiro, status, seguidores, acabaram destruídas porque nunca entenderam essa verdade. Elas buscaram vitória no palco, mas dentro de si mesmas estavam derrotadas. Elas acreditaram que precisavam vencer por conta própria, e isso se tornou um peso insuportável. Por outro lado, quando alguém entende que a vitória em Cristo é um ponto de partida e não uma linha de chegada, a vida muda. Não significa ausência de problemas, significa presença de propósito em meio a eles. Pesquisas modernas em psicologia positiva mostram que as pessoas que vivem com uma sensação de propósito e significado têm níveis muito mais altos de bem-estar, mesmo em cenários de dor e adversidade. Isso confirma algo que a Bíblia já dizia há séculos. Quando sabemos de onde vem a nossa vitória, conseguimos atravessar tempestades sem naufragar. Eu quero te perguntar, quantas vezes você deixou que o desânimo escrevesse sua história? Quantas vezes acreditou que o não de uma porta fechada era o fim da linha? E se você começasse a olhar cada obstáculo como apenas uma sombra diante da luz da vitória já conquistada? E se em vez de dizer eu perdi, você começasse a dizer Deus já venceu por mim e eu vou caminhar nessa verdade? Eu mesmo passei a praticar algo simples. Toda vez que sinto o peso da derrota, eu paro e declaro em voz alta: a batalha já foi vencida na cruz. Eu não luto para vencer, eu luto a partir da vitória. Essa frase reorganiza minha mente, recoloca meu coração no lugar certo e me lembra que eu não sou escravo do que vejo, mas herdeiro do que já foi conquistado. Agora eu quero te desafiar a fazer o mesmo. Durante os próximos 5 dias, todas as vezes em que sentir que está perdendo, declare: a vitória já é minha em Cristo. Faça isso ao sair de casa, no meio do trabalho, quando se deitar para dormir. Repita até que o coração comece a acreditar de novo. Você vai perceber que sua postura muda, suas decisões ganham coragem, e a vida deixa de parecer uma luta sem fim para se tornar um caminho de confiança. A vitória já foi dada. Não viva como quem ainda está implorando por ela. Levante-se. Vista a armadura não para conquistar, mas para proteger o que já é seu. Porque no fim você não está marchando em direção a uma vitória improvável. Você está caminhando a partir de uma vitória eterna. Se existe uma verdade que precisa ficar gravada no seu coração, depois de tudo que falamos aqui, é esta: você não luta para conquistar a vitória. Você luta a partir de uma vitória que já foi conquistada por você. Essa consciência muda a forma como você encara o medo, a dor e as batalhas da vida. E eu quero te convidar a continuar essa jornada. O próximo vídeo que está aparecendo aí na tela vai te ajudar a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, para que você se torne 1% melhor do que é agora. Muito obrigado por estar comigo até aqui, e eu te espero no próximo vídeo.